E nos próximos capítulos da novela Renascer, Damião encontrará um corpo e ao perceber de quem se trata, o jagunço ficará furioso. E junto de João Pedro, os dois farão algo com o coronel que o fará se arrepender por ter dado o cabo daquela pessoa. O filhote de Pica-Pau chegará ao seu limite e completamente transtornado, ele irá contratar um capanga e dirá: "Eu quero que você desapareça com uma pessoa que eu vou te dizer. Ele já me fez quebrar muito a cabeça, mas hoje ele vai me pagar por tudo." O capanga de Egídio, ao escutar, pergunta de quem se trata. E o coronel, após falar o nome da vítima, o capanga sai. O capanga pega sua arma, mira e ao ver a sua vítima, atira, sem pensar duas vezes. Um corpo será encontrado e a sua identidade deixará todos em choque. Tudo isso poderá acontecer quando o coronel Egídio, ao chegar em um canto afastado de sua fazenda, ele irá encontrar o capanga Tenório. O capanga, ao se aproximar do coronel, pergunta: "O senhor me mandou chamar? Tá precisando de algum servicinho meu?" Egídio, sorrindo, fala: "Na verdade, tô sim. Eu preciso que você me ajude com uma pessoa que tá azucrinando o juízo há um bom tempo." Tenório estranha e pergunta: "Mas eu posso saber o porquê você não pede esse serviço ao teu novo jagunço, o tal de Damião?" O filhote de Pica-Pau pensa um pouco e explica: "Acontece que essa pessoa que eu vou pedir a você para dar cabo, eu não posso contar com o serviço de Damião. Na verdade, aquele ali não pode nem mesmo desconfiar do que nós estamos conversando aqui." O capanga se aproxima ainda mais e diz: "Seja lá como for, se o senhor me pagar, eu faço o serviço. E não se preocupe, que ninguém vai saber de nada disso." Egídio abre um sorriso e fala: "É assim que eu gosto. Pois bem, o que eu quero de você é que você dê cabo de uma pessoa e depois se livre dele em modo que ninguém o encontre. Mas depois do serviço, você vai ter que desaparecer daqui. Tamos entendido?" Tenório, sem pensar duas vezes, fala: "Pois o senhor me pague antes e depois que eu terminar o serviço, eu desapareço daqui." Egídio entrega ao capanga uma bolsa cheia de dinheiro e o capanga, ao ver, fica satisfeito e pergunta quem é a pessoa que ele tem que dar cabo. O filhote de Pica-Pau se aproxima ainda mais e olhando para os lados e ao não ver ninguém, ele encara o capanga e fala o nome da pessoa. Tenório, ao escutar, diz: "Eu conheço bem esse aí, e agora eu entendi porque o senhor não pediu esse serviço ao Damião. Mas o senhor não precisa se preocupar, que hoje mesmo eu vou colocar a pessoa que o senhor me falou embaixo de 7 palmos de terra." Egídio, ao escutar, fica satisfeito e avisa ao capanga: "Mas antes que você dê cabo dele, eu quero que você mande um recado para ele." O capanga pergunta do que se trata. Egídio, se aproximando de Tenório, conta em voz baixa. O capanga diz ao patrão que ele não precisa se preocupar, que irá passar a mensagem. E após terminar de falar, ele sai. O coronel, ao ver o capanga se afastando, fala consigo mesmo: "Só em pensar que hoje mesmo aquela desgraça vai estar de pé juntos, isso merece até uma comemoração." Enquanto isso, Tião vai até Joana e ao chegar lá, Joana o encara e diz: "Eu tô muito preocupada com você. Agora eu te vejo pouco. Você só quer saber de estar enfiado naquele mato sozinho. Isso é perigoso, homem." O peão garante que está bem e diz: "Eu faço isso porque é o que eu acho que é justo. Eu não quero ver aquela terra sendo consumida novamente." Joana diz entender o marido, mas alerta:
Mas você tem que pensar nos teus filhos também. Eles perguntam do pai deles e o que eu falo, me diz. Tião fala que ela tem razão e garante. Você pode deixar, que eu só vou terminar uma coisa que eu tinha começado lá, mas hoje à noite eu venho aqui para ficar um pouco com os meus remelentinhos. Joana, ao escutar, diz que irá esperar por ele. O peão, ao terminar de falar, sai. E no meio do caminho, na estrada para ir até as terras do Coronel Egídio, o peão fala consigo mesmo. A Joana tem a sua razão, mas eu vou me apressar, que essa noite eu quero passar com os meus remelentinhos e a minha amada. Mas o que o marido de Joana não podia imaginar é que de longe o capanga de Egídio o observa e diz assim mesmo: eu sabia que uma hora ou outra ele ia ter que pegar essa estrada, mas de hoje ele não passa. Tenório mira e antes de atirar, ele liga para Egídio e o coronel, ao atender, pergunta: e então, você já deu cabo daquele infeliz? O capanga dirá que ainda não, mas que está com ele em sua mira. Egídio, ao escutar, se irrita e diz: então pra que você me ligou? Dê cabo dele, se livre do corpo e depois desapareça. E eu não quero que você me ligue e nem dê as caras por aqui novamente. Estamos entendido? E após falar isso, o coronel desliga. E Tenório, ao se aproximar de Tião, ele o chama e o peão, ao olhar para trás, se assusta ao ver o capanga segurando a sua arma. O marido de Joana, sem perder tempo, pergunta: mas o que significa isso? Quem é você? Me diga. O capanga de Egídio o encara e avisa: quem eu sou não é da sua conta, mas a pessoa que pediu para eu dar cabo de você pediu para eu te dar um recado antes. Tião pergunta quem era o mandante e Tenório responde: a pessoa que contratou os meus serviços foi o Coronel Egídio e ele me disse para te informar que vai te dar as terras que você tanto quis, mas vai ser em cima do você. Para ser mais exato, serão 7 palmos de terra. O peão, ao escutar, se assusta e pede: você não pode fazer uma coisa dessa comigo. Eu sou um homem trabalhador e nunca fiz mal para ninguém. O capanga de Egídio, sem piedade, avisa: não me leve a mal, mas isso não me interessa. A única coisa que me importa é cumprir com as ordens do patrão. Tião fica desesperado e grita pedindo ajuda, mas Tenório aponta sua arma. O marido de Joana, vendo a intenção do capanga, ele se apressa e pula em cima de Tenório. Os dois começam uma luta e de repente se escuta um tiro. Os dois caem no chão, deixando a dúvida de quem tinha levado o tiro. Algum tempo se passa e ao calar da noite, Joana fica aflita e Dona Yolanda, vendo a amiga, pergunta: mas por que você tá assim, tão preocupada, Joana? Aconteceu alguma coisa? A mulher de Tião a encara e diz: o Tião tinha me dito que vinha essa noite para ver os meninos, mas até agora ele não apareceu. Yolanda tenta acalmar a amiga e fala: vai ver, ele mudou de ideia e decidiu vir só amanhã, mas eu tenho certeza que ele deve estar bem. Joana, ao escutar, avisa: o Tião não faria uma coisa dessas. Se ele disse que vinha aqui, você pode ter certeza que ele faria de tudo para vir. E se ele não veio, é porque deve de ter acontecido alguma coisa. Dona Yolanda pensa um pouco e pergunta: mas o que você acha que pode de ter acontecido com ele? Me diga. Joana diz não saber, mas avisa que está muito aflita. Já na manhã seguinte, Damião, ao dar uma volta pela fazenda do Coronel Egídio, o jagunço vê algo de estranho. E ao se aproximar, ele percebe um pedaço de terra
com algo de diferente e diz a si mesmo: esse pedaço de chão parece até que alguém cavou. Se vê claramente que alguém enterrou algo aqui. O jagunço, curioso, começa a cavar e não demora muito e ele vê a mão de uma pessoa. Imediatamente ele para e fala consigo mesmo: mas o que significa isso? Quem é que está enterrado aqui? Damião pensa bem e decide deixar o corpo ali e vai até a casa de Egídio. O coronel, ao ver o funcionário, pergunta: aconteceu alguma coisa, Damião, para você ter entrado aqui dessa forma? O jagunço se aproxima do patrão e avisa: eu encontrei algo que eu acho que seja do teu interesse, algo enterrado em suas terras. O filhote pica-pau, sem imaginar do que se trata, pergunta: pois me diga, o que você achou aqui nas minhas terras? Diga logo, homem. Damião encara o coronel e fala: eu encontrei um corpo enterrado, não muito longe daqui. Egídio, ao escutar, arregala os olhos e pensa consigo mesmo: não pode ser, aquele incompetente de Tenório enterrou aquele infeliz dentro das minhas terras? O jagunço, ao ver o patrão pálido, continua dizendo: eu não sei de quem se trata, mas acho que seria melhor o senhor chamar o delegado aqui. O filhote de pica-pau pensa um pouco e pergunta: mas por que você tá falando isso? Você por acaso não viu o corpo? Damião diz que não e fala: na verdade, eu vi que a terra ali estava um pouco diferente e comecei a cavar. E quando vi uma mão, eu parei. Eu não quis desenterrar tudo e acabar levando a culpa depois, não é mesmo? Egídio fica aliviado ao perceber que Damião não desconfia de quem se trata e fala: você fez bem, mas não se preocupe que eu vou resolver isso agora mesmo. Mas eu queria que você fosse até Ilhéus para mim, e tem que ser agora. O jagunço desconfia e diz que irá fazer como o patrão pediu. E após Egídio explicar tudo o que Damião tem que fazer em Ilhéus, Damião sai. O filhote de pica-pau, sozinho, fala consigo mesmo: eu não acredito nisso, e agora, como eu vou me livrar daquele corpo aqui nas minhas terras? Egídio se apressa, pega o celular e liga para Tenório. Mas o telefone chama e ninguém atende. O coronel, sem entender, fala: mas o Tenório nunca tinha deixado de atender uma ligação minha. O que será que aconteceu com ele? Já Damião, em vez de ir até Ilhéus, como Egídio tinha lhe pedido, ele vai até o encontro de João Pedro. O filho de Maria Santa, ao ver o jagunço, pergunta: o que você tá fazendo aqui, Damião? Eu pensei que agora você trabalhasse para o coronel Egídio. O jagunço se aproxima do rapaz e diz: é que tem algo que eu preciso confirmar, e por isso eu vim até aqui. João Pedro pergunta do que se trata e Damião explica: é que eu encontrei um corpo de uma pessoa na fazenda de Egídio e vim ver se tá tudo bem com vocês. João Pedro, ao escutar, fica espantado e pergunta: mas de quem esse corpo? Me diga. O jagunço diz não saber e fala: eu só vi a mão e não sei de quem se trata, mas seja lá quem for, dá pra ver que foi algo recente. Sandra, que também estava ali, ao escutar, fica pálida e assustada, dá um passo para trás. João Pedro, vendo a moça naquele estado, se aproxima e pergunta: tá tudo bem, Sandra? Aconteceu alguma coisa? A filha de Yolanda encara o marido e diz: é que a minha mãe tinha me dito mais cedo que Tião tá desaparecido desde ontem. E eu tô começando a ficar com medo de quem seja essa pessoa que Damião encontrou. Damião, ao escutar, fala: pois é melhor nós chamarmos o delegado, porque se o que a dona Sandra falou for verdade, o seu Egídio
Em vez de chamar a polícia, ele vai tratar de se livrar daquele corpo. João Pedro concorda e diz: pois vamos, nós dois, Damião. E você, Sandra, nos espere aqui. Você tá muito nervosa e não pode sair nessa situação. A filha de Yolanda concorda com o marido e diz que ficará esperando por eles ali. E Damião fala: então vamos agora mesmo, antes que seja tarde demais. Os dois saem e João Pedro, no meio da estrada, pega o celular, liga para o delegado e explica toda a situação. E ao desligar, o filho de Maria Santa acelera o carro e vai em alta velocidade. Já o coronel Egídio, em vez de ligar para a polícia, ele chama o capanga Alcides e fala: eu preciso que você venha comigo. Alcides pergunta: e pra onde, patrão? O filhote Pica-Pau com pressa diz: você não faça pergunta besta e pegue uma pá. Alcides, sem perguntar mais nada, faz como o patrão pediu. E os dois saem e vão até o local onde Damião tinha dito ter encontrado o corpo. E ao chegar lá, Egídio olha para o capanga e diz: eu preciso que você desenterre o que tem aqui e leve para bem longe das minhas terras. Alcides, curioso, pergunta: mas o que é que está enterrado aqui? Eu posso saber? O coronel, sem paciência, fala: quando você tirar para fora, você vê. Agora trate de cuidar antes que alguém apareça aqui. Alcides, sem perder tempo, começa a cavar. E de repente, ele se assusta ao ver a mão de alguém. E olhando para o patrão, pergunta: mas isso aqui é uma mão? Então, o que tem enterrado aqui se trata de um corpo? É isso mesmo? Egídio o encara e responde: e faz diferença? Só faça o que eu tô dizendo, que eu garanto que eu vou te recompensar muito bem. O capanga, ganancioso, decide obedecer ao patrão e começa a cavar. E naquele momento, João Pedro e Damião chegam e se aproximam do coronel e seu capanga, sem que os dois percebam. Damião olha para João Pedro e fala: eu sabia que tinha alguma coisa de errado. O coronel, em vez de chamar a polícia, ele tá tentando se livrar do corpo. O filho de Maria Santa pensa um pouco e diz: é melhor, Damião, nós esperarmos ele terminar de desenterrar. Damião concorda e os dois ficam escondidos esperando o momento certo para surpreender o filhote de Pica-Pau. Já Egídio apressa o seu capanga e diz: vamos, se apresse. Alcides, ao escutar, responde: tenha calma, coronel. Agora falta pouco. Só mais um pouco e eu termino aqui. E não demora muito e o capanga de Egídio olha para o coronel e avisa: pronto, eu terminei de descobrir todo o corpo e agora o senhor pode ver de quem se trata. O filhote de Pica-Pau, ao escutar, fala: finalmente, agora deixa eu ver a cara desse desgramado. Mas antes que ele se aproximasse ainda mais e visse de quem era o corpo, Damião e João Pedro aparecem e o jagunço chama o patrão e diz: você não dê mais nenhum passo, coronel Egídio, sem antes me explicar o que tá acontecendo aqui. O filhote de Pica-Pau, ao escutar, se assusta e ao olhar para trás, ele vê Damião com uma arma na mão, apontando para ele. O coronel, preocupado, pergunta: eu acho que é você que tem que me explicar o porquê de estar apontando essa arma para mim. Que eu saiba, você devia de estar em Ilhéus a uma hora dessa, não é mesmo? O jagunço, se aproximando do patrão, avisa: acontece que eu achei toda essa história muito da estranha e decidi ficar aqui para saber o que estava realmente acontecendo. Egídio, ao olhar para o lado, vê João Pedro e fala: e pelo que eu posso ver, você veio acompanhado, não foi mesmo? O filho de Maria Santa encara o sogro e diz:
Agora me diga, coronel, de quem é o corpo que estava enterrado ali? O filhote pica-pau pensa um pouco e responde: Bem, acontece que se trata do corpo do pobre de Tião. Eu não sei o que aconteceu, mas se levarmos em consideração que aquele ali sempre se metia em confusão, não é de se admirar que ele iria acabar dessa forma, não é mesmo? Damião olha para o patrão e pergunta: Mas como você sabe de uma coisa dessa? Se eu vi muito bem que você nem chegou a se aproximar da cova para ver de quem se tratava. Egídio fica sem resposta e Alcides chama o patrão e avisa: Mas isso aqui não é o Tião. Eu conheço muito bem o Tião da Galinha Preta e garanto que esse corpo não é o dele. Egídio olha para trás, encara o capanga e fala: Mas como assim? E de quem é esse corpo? Me diga. Alcides diz não saber, e o coronel, ao se aproximar e ver de quem se trata, ele toma um susto, fica sem entender nada e pensa consigo mesmo: Mas o que significa tudo isso? Cadê o Tião? João Pedro e Damião, ao se aproximarem, o filho de Maria Santa pergunta: Mas afinal de contas, de quem é esse corpo? Damião, ao observar bem, diz: Eu conheço esse aqui. Eu vi ele conversando com o coronel Egídio ontem pela manhã. O filhote de pica-pau, sem alternativa, confirma e fala: Realmente ele trabalhava nas minhas terras, mas eu não faço ideia do que possa ter acontecido com ele. Não demora muito e a polícia chega, recolhe o corpo, mas diz não ter nenhuma prova que possa levar ao autor daquilo. Mas o delegado, ao analisar o celular de Tenório, ele encontra vários áudios gravados com o coronel, e em um deles tem toda a conversa de quando Egídio pediu para ele dar cabo de Tião. O delegado, ao ir até a casa do coronel Egídio, avisa o que encontrou, e o filhote de pica-pau, furioso, pergunta: E por que aquele incompetente faria uma coisa dessa comigo? O delegado, se aproximando do coronel, avisa: Talvez ele quisesse algo para poder usar contra o senhor depois, mas independente do motivo, eu vim aqui para avisar o senhor que eu tenho um mandato de prisão no seu nome. Egídio, furioso, pergunta: Mas o senhor quer me levar preso pelo quê? Não fui eu que fiz aquilo com Tenório, e nem sei por onde anda o Tião. É então que o delegado avisa: Nós encontramos o senhor Tião, e ele tá muito bem, e ele explicou tudo o que aconteceu, e disse que foi ele que fez aquilo com Tenório, mas como tá claro que foi em legítima defesa, e ele admitiu tudo, ele vai responder em liberdade. Já o senhor foi o mandante, e isso é crime também. O coronel, furioso, pensa um pouco e pergunta: E quanto ao dinheiro? Cadê o dinheiro que eu tinha dado para o Tenório? O delegado diz não saber de dinheiro nenhum e leva o coronel preso. Já Tião chega na casa de Joana e mostra uma bolsa cheia de dinheiro e avisa: Isso aqui é pra você e meus remelentinhos, pra não faltar nada pra vocês, enquanto eu estiver lá fora lutando pelo que eu acho justo. Joana usa todo o dinheiro para comprar uma casa nova para ela e seus filhos, e coloca os seus filhos na melhor escola que o dinheiro pode pagar. Sandra encontrará uma caixa que Marçal deixou, com algo surpreendente contra Egídio. A filha de Yolanda, ao ver o conteúdo que tinha dentro da caixa, arregala os olhos e, sem perder tempo, ela pega a caixa e leva até João Pedro e diz: João, eu descobri algo sobre o meu pai, algo que eu nunca imaginei que ele seria capaz de fazer. Eu sei muito bem de todas as ruindades que o meu pai já fez, mas isso que eu descobri é muito pior do que tudo que ele já fez até agora. João Pedro, ao ver Sandra completamente assustada, ele se aproxima, pega a caixa e, ao ver o que tinha dentro, fica pálido de medo e fala: Você tem que sair daquela casa ainda hoje,
Você não pode ficar na mesma casa daquele infeliz nem mais um dia. O segredo que Egídio fez de tudo para esconder do seu passado irá vir à tona. E Sandra, ao descobrir, jura castigar o pai por tudo. João Pedro, ao ver o seu grande amor correndo um grande perigo, ele fará algo que chocará a todos. Isso tudo poderá acontecer. Sandra irá chegar em casa de cavalo e, ao descer do cavalo, ela se aproxima da casa e entra. Mas o que a jovem nem imaginava é que de longe uma mulher misteriosa a observa e fala: aquela deve ser a dona Sandrinha, que Marçal me mandou entregar essa caixa, caso algo acontecesse com ele. Já a mulher misteriosa que observava Sandra, ao ver Sandra saindo, ela se aproveita da situação e entra na casa. Ao chegar do lado de dentro, ela se esconde e fica esperando a moça chegar e fala: eu preciso entregar essa caixa que Marçal me deu para ela. Ela precisa saber o que tem aqui dentro, o segredo do passado do pai dela, que aquele coronel mais tentou esconder. Ao chegar em casa, Sandra entra e, quando ela olha para trás, toma um susto ao ver a Zefa. Sandra, sem saber de quem se tratava, pergunta: mas quem é você? E o que você está fazendo na minha casa? Me diga. Zefa se aproxima da moça e avisa: eu tenho algo para te entregar, algo que o Marçal me pediu para te dar, se caso acontecesse alguma coisa com ele. Sandra, confusa, pergunta: mas como assim? Que história é essa? O que o Marçal pediu para você me entregar? Zefa pega uma caixa e entrega para a moça. E a filha de Yolanda, ao ver, fala: mas o que significa essa caixa? Me explique o que está acontecendo aqui, que eu não estou entendendo mais nada. A mulher explica tudo e diz: eu sou a irmã de Marçal, e apesar de não nos falarmos muito, há algum tempo atrás ele me procurou e me entregou essa caixa e avisou que se algo acontecesse com ele, eu devia de entregar a caixa para você, mas sem que o coronel Egídio desconfiasse de alguma coisa. Sandra, mais confusa ainda, pergunta: mas por que ele mesmo não me entregou antes de ir embora? Zefa responde: o Marçal não foi embora, foi o teu pai que deu um fim nele. A filha de Yolanda fica chocada ao ouvir e fala: mas como assim? Eu sei que o meu pai já fez muita coisa de errado, mas daí a tirar a vida de alguém, ainda mais do Marçal, que sempre foi o seu braço direito, eu já acho toda essa história muito estranha. Zefa se aproxima ainda mais da jovem e avisa: o teu pai queimou meu irmão vivo, e se você duvida, pergunta a Damião, o novo jagunço do teu pai. Sandra fica mais em choque ainda, e Zefa continua falando: isso tudo porque o coronel Egídio descobriu que foi meu irmão a ter atirado nele. A filha de Yolanda, inconformada, se recusa a acreditar e, olhando para a caixa, pergunta: eu tenho até medo de perguntar, mas o que tem dentro dessa caixa que você me deu? Zefa pensa um pouco e revela: aí dentro tem algo que o seu pai sempre quis esconder e pediu que Marçal se livrasse, mas o meu irmão achou que seria melhor guardar para caso um dia ele precisasse usar isso contra o coronel Egídio. Sandra, com medo, segura firme a caixa e, quando estava prestes a abrir, o filhote Pica-Pau chega e grita, chamando a filha. Zefa fica apavorada e, olhando para a filha de Yolanda, avisa: o teu pai não pôde desconfiar que eu te entreguei essa caixa. É melhor você guardar e abrir em outro local. Sandra faz como a mulher lhe pediu e diz: pois então é melhor que você saia pelos fundos enquanto eu distraio meu pai. Zefa, sem perder tempo, sai e Sandra deixa a caixa na cozinha e vai até o seu pai e pergunta:
O senhor me chamou? Egídio se aproxima e diz: chamei, eu quero saber como vai ficar a situação das minhas roças agora. Sandra, no entanto, vendo que Zefa já tinha saído, a moça se aproxima do pai e fala: depois nós falamos melhor sobre isso. Agora tem uma coisa para resolver. A filha de Yolanda vai em direção da cozinha, pega a caixa e sai. Egídio olha pela janela e, vendo a filha com uma caixa na mão, fala consigo mesmo: mas o que aquela moleca tá tramando? Já Sandra, olhando para a caixa, diz: seja lá o que for que tiver aqui dentro, eu acho que não vou ter coragem de abrir isso aqui. Ela, sem perder tempo, monta em um cavalo e vai em direção da fazenda de João Pedro. E ao chegar na casa do seu marido, a moça ouviu o rapaz fala: eu tô precisando falar com você, João Pedro. O filho de Maria Santa, ao ver a jovem aflita, se aproxima e pergunta: aconteceu alguma coisa, Sandra? Por que você tá nesse estado? Me diga. Zinha, que também estava ali, percebe que Sandra estava muito nervosa e tenta acalmar a moça. A filha de Yolanda diz estar bem e, mostrando a caixa, ela se aproxima ainda mais do marido e pede: eu preciso que você abra essa caixa para mim. Eu preciso ver o que tem aqui dentro, mas eu não tenho coragem para isso. João Pedro, achando tudo aquilo muito estranho, pergunta: mas o que tem aí dentro e por que você não tem coragem de abrir? Me explique, afinal, o que está acontecendo, Sandra? A moça explica tudo o que tinha acontecido, desde o desaparecimento de Massal e o fato da irmã dele, a Zefa, ter aparecido e entregado uma caixa para ela. Zinha, ao escutar tudo, fica mais curiosa ainda e fala: mas o que tem dentro dessa caixa de tão horrível para deixar você com tanto medo? Sandra explica: eu tenho medo do que eu possa descobrir sobre o meu pai. Eu sei muito bem que ele sempre foi um homem ruim, mas eu tenho medo de descobrir o que foi que ele fez de tão terrível para Zefa ter dito que se trata do pior segredo do meu pai, pior até do fato dele ter tirado a vida de Massal. João Pedro, vendo a aflição de Sandra, avisa: se você quiser, eu posso abrir eu mesmo, e dependendo do que tiver dentro dessa caixa, eu vejo se te conto ou não. A filha de Yolanda concorda com o marido, e se aproximando dele, ela entrega a caixa. Zinha, ao ver o amigo pegando a caixa, ela também se aproxima para ver o que tem dentro. E João Pedro, segurando firme a caixa, o rapaz abre e, ao ver o que tinha dentro, ele, Zinha, arregala os olhos e fala: mas isso aqui não pode ser. Por todos esses anos, o Egídio enganou a todos. Zinha, também assustada com o que tinha visto, diz: às vezes eu penso que aquele filhote de pica-pau só pode ser o próprio coisa ruim. Eu não acredito que ele teve a coragem de fazer uma coisa dessa com tantas pessoas. Sandra encara os dois e pergunta: mas e então? O que tem dentro dessa caixa é realmente algo de tão terrível assim? João Pedro diz que sim, e quando Zinha estava prestes a contar tudo, o filho de Maria Santa alerta: não, Zinha, é melhor que Sandra não saiba de nada disso. Pelo menos por enquanto. Sandra fica mais curiosa ainda, mas com medo ela decide confiar em João Pedro e pede: seja lá o que tiver aí dentro, eu peço que você, João Pedro, faça aquilo que é justo, seja lá o que for. O filho de Maria Santa avisa: pois você pode confiar em mim, que eu já sei exatamente o que fazer, e garanto que o teu pai, Sandra, não vai sair impune dessa. Zinha se aproxima do amigo e pergunta: o que você tem intenção de fazer, João Pedro? Me diga.
O rapaz sorri e avisa que tem uma ideia, mas que precisará da ajuda da amiga. Zinha concorda e fala: se for para dar uma lição naquele filhote pica-pau, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. João Pedro se aproxima ainda mais da amiga e explica em voz baixa todo o seu plano. Zinha, ao escutar, arregala os olhos e pergunta: você tem certeza que quer fazer uma coisa dessa? João Pedro confirma e os dois saem. Cada um vai em uma direção para colocar o plano em ação. Zinha vai até o acampamento e, ao ver o pastor Lívio, a moça se aproxima e explica: pastor, eu tenho algo para contar para esse povo. O pastor, ao se aproximar, pergunta do que se trata e Zinha explica: na verdade, não vou ser eu a explicar, mas sim o João Pedro. Mas para isso, eu tenho que levar todos aqui até em frente da casa de Egídio. Enquanto isso, João Pedro chega na casa do coronel e grita, chamando por ele. Egídio, ao ver o rapaz, pergunta: eu posso saber o que você está fazendo aqui na minha casa? E ainda por cima gritando dessa forma? João Pedro avisa: o que eu tenho para te falar não é aqui dentro, mas sim lá fora. O coronel fica sem entender, e o filho de Maria Santa, sem dar mais explicações, sai, e do lado de fora começa a chamar pelo filhote de pica-pau. Egídio, ao sair, ele vê João Pedro e pergunta: pois então, agora me diga, o que é que você veio fazer aqui? Anda, me diga de uma vez. João Pedro espera um pouco, olha para os lados e, ao ver Zinha e os acampados se aproximando, ele abre um sorriso. O filhote de pica-pau, ao ver todos se aproximando, pergunta: mas o que significa tudo isso? Me diga, é por acaso uma invasão? O filho de Maria Santa escuta, no entanto, ainda não responde nada, deixando o coronel com mais raiva ainda. E não demora muito, e todos escutam o barulho das sirenes da polícia. Egídio, ao ver o delegado, se aproxima, sorri e fala: eu não sei quem foi, mas ainda bem que alguém chamou o senhor, pois como um delegado pode ver, esse bando de desocupados, junto desse moleque, entraram nas minhas terras sem permissão. O delegado, no entanto, se aproximando ainda mais, fala: na verdade, quem me chamou foi o próprio João Pedro e pediu para que eu viesse até aqui. Ele disse que tinha algo para falar e que eu devia de estar presente. O filhote de pica-pau fica mais curioso ainda e, encarando o genro, pergunta: pois então diga de uma vez o que você quer aqui nas minhas terras e depois saia daqui e leve esse bando de desocupados. João Pedro, sem perder tempo, pede a todos para se reunir e, olhando para Egídio, avisa: fique você sabendo que eu descobri tudo sobre o que você e o seu pai faziam. Egídio, sem entender, pergunta: mas que conversa é essa? Fale de uma vez. João Pedro mostra a caixa para Egídio e o coronel, ao ver, percebe que se trata da mesma caixa que ele tinha dado para Massal há muitos anos para se livrar. Desesperado, ele encara o genro e pergunta: onde foi que você encontrou isso? Me diga. João Pedro responde: isso aqui foi um presentinho que Massal deixou antes que você desse um fim nele. O coronel, ao escutar aquilo, fica mais preocupado ainda e João Pedro, olhando para todos, grita: eu sei que muitos aqui perderam as suas terras no período das vassouras de bruxa e que muitos inclusive tiveram que ver seus entes queridos morrendo por causa que não tinham o que comer e depois, sem alternativa, acabaram vendendo suas terras para esse infeliz do Egídio por preço de banana, não foi mesmo? Todos ali escutam atentamente tudo que o rapaz está falando e o filho de Maria Santa continua dizendo: acontece que eu descobri que toda aquela praga
foi colocado nas roças de vocês a mando de Egídio e seu pai. E eu tenho todos os documentos aqui, desde as escrituras que mostram que o valor que esse infeliz pagou era muito inferior ao que as terras realmente valiam, até os documentos que provam que foi o coronel Egídio e seu pai que pagou para que colocasse essa praga nas terras do povo dessa região. Egídio grita negando, e o delegado, ao escutar tudo, encara o coronel e avisa: a minha família também foi uma das afetadas com aquela praga, e eu garanto que vou investigar a fundo tudo isso, e se o senhor tiver realmente envolvido, você vai perder todas as suas terras e vai passar um bom tempo na cadeia para pagar pelas vidas que você arruinou. Egídio, em desespero, é levado para a delegacia. E o delegado, ao pegar os documentos de João Pedro e investigar bem, ele descobre que tudo aquilo era verdade. Egídio será obrigado a devolver as terras para todos que tiveram alguém da família prejudicada por causa da vassoura de bruxa. E Sandra decide deixar a casa do pai e voltar para a casa de João Pedro. Agora deixa o teu like se vocês acham que Egídio mereceu seu castigo de perder suas terras e passar o resto dos seus dias na cadeia. Me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.